Se você investe em ações individuais e não busca essa característica específica nas empresas que você se torna sócio, você está deixando dinheiro na mesa. E no vídeo de hoje eu vou te contar qual é essa característica que eu busco em todas as empresas que eu penso em me tornar sócio, porque você também deve buscar essa característica e como identificar se uma empresa possui ela ou não. Chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E apesar de achar que a grande maioria de vocês que estão me assistindo aqui não deveria se aventurar no stock picking ou investir em ações individuais e que deveria optar por ETFs amplos passivos de baixo custo, pois eu acredito que eles trariam resultados muito melhores com menos trabalho para todos vocês, ainda assim, caso você decida fazer stock picking ou decida adicionar essas posições individuais como satélites na sua carteira, o que eu concordo que faz sentido, você deve sim buscar essas características em cada uma das empresas que você investe. E essa característica se chama moat. Moat em inglês significa fosso. Sabe aqueles fossos que eram construídos ao redor dos castelos medievais para proteger o castelo e quem estava dentro dele de assaltantes ou de exércitos rivais? Obviamente, quanto maior fosse esse moat, ou esse fosso, mais protegidas estariam as pessoas dentro do castelo. E esse termo, o moat, ele foi importado para o mercado financeiro por nada mais nada menos que o maior investidor da história, Warren Buffett. Buffett se referiu ao moat pela primeira vez publicamente na carta que ele envia aos acionistas da sua holding, a Berkshire Hathaway, no ano de 1977. Ele estava falando sobre os lucros de empresas de seguro, como elas são lucrativas e como elas geram um fluxo de caixa muito alto, e como isso é um moat para essas empresas, e coincidentemente essas empresas são a fundação da Berkshire Hathaway. Boa parte do fluxo de caixa da holding Warren Buffett vem dessas empresas e do moat que elas possuem. E desde então, lá da década de 70, diversos outros gestores e investidores muito famosos mundialmente utilizam esse termo, o moat, e buscam empresas que possuem ele. E já eu vou contar para vocês exatamente com detalhes o que é o moat de uma empresa, exemplos de empresas que possuem moat ao redor do mundo, fatores quantitativos e qualitativos que indicam se uma empresa possui ou não esse moat, e os 7 maiores tipos de moat que a gente encontra no mercado financeiro e alguns exemplos de empresas referentes a cada um deles. Mas antes de começar, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que nos próximos minutos eu vou te ensinar exatamente o que olhar, como fazer para encontrar empresas que possuem esse moat. Já a má notícia é que é extremamente difícil e complicado encontrar empresas que possuem um moat verdadeiro, um moat que é sustentável no longo prazo. Se fosse fácil, todo mundo encontraria, e os retornos aos acionistas que investissem nessas empresas não seria tão bom assim. Então acaba sendo uma boa notícia atrás da má notícia, que é difícil para encontrar essas empresas, mas uma vez que você as encontra, você tem uma oportunidade de ter um retorno muito maior do que a média, justamente por causa desse moat. E notícias dadas, vamos começar a falar sobre o que é o moat de uma empresa. Quando falamos que uma empresa possui um moat, significa que ela tem vantagens competitivas mas tão grandes que os seus competidores não têm a menor chance de ameaçar essa posição, os lucros e as vendas dessa empresa, pelo menos no curto prazo. E o que isso significa para os acionistas? Quanto maior for o moat da empresa, mais resiliente ela tende a ser durante as crises, mais segura ela tende a ser, mais poder de negociação ela tem com os seus fornecedores, maiores são os preços que ela pode cobrar dos seus clientes, maiores são suas margens e, consequentemente, maiores são os seus lucros. Ou seja, mais dinheiro entra no bolso de quem investe nela. Segundo o próprio Buffett, as empresas que possuem um moat largo e sustentável ao redor delas são aquelas que entregam as melhores recompensas aos seus investidores. E antes de te ensinar como encontrar esse moat nas empresas que você busca investir, vamos falar sobre alguns moats da vida real de empresas que estão no nosso dia a dia e que possuem essa tal vantagem competitiva. E um dos primeiros e principais moats que eu consigo pensar agora é da gigante de comércio online Amazon. Para vocês terem uma ideia, cerca de 60% de todo o comércio online realizado nos Estados Unidos é feito através da Amazon. Um outro dado impressionante é que 76,6% das casas americanas, ou seja, 3 em cada 4 casas aqui nos Estados Unidos, assinam o serviço de Amazon Prime e são pagadoras recorrentes desse serviço. Isso sem mencionar a operação eficiente, a logística que a empresa tem, baixos preços que são cobrados e outras vantagens que são muito difíceis de serem replicadas pelos seus competidores. Uma outra empresa que possui um moat gigantesco ao redor dela e dos seus negócios
é a Walmart. A Walmart tem um volume gigantesco de vendas e ao ter esse volume gigantesco de vendas, ela tem um poder de negociação muito grande com seus fornecedores, conseguindo preços mais baixos. Através disso, ela fornece preços mais baixos aos seus clientes e aumenta ainda mais as suas vendas. Então é uma vantagem que alimenta a outra e as duas se reforçam ainda mais. E por eles cobrarem preços tão baixos, eles se beneficiam também em momentos de crise, onde a renda da população e o poder de gasto da população está baixo e ela prefere preços mais baixos. Uma outra empresa que possui um moat impressionante ao redor dos seus negócios é o Google e a sua subsidiária aqui, onde a gente está assistindo os vídeos, o YouTube. Ninguém aqui vai para qualquer outro lugar na internet quando precisa assistir um vídeo que não seja o YouTube. Você precisa assistir alguma coisa ou buscar alguma coisa, você vai no YouTube, digita lá e você encontra a resposta. E caso você não encontre, você vai para o Google buscar outro site que tenha a resposta. Então, de um jeito ou de outro, você está criando tráfego para a empresa, você está sendo cliente da empresa e aumentando o seu valor competitivo frente aos seus concorrentes. E um dado impressionante sobre buscas online, se a gente somar todas as pesquisas feitas em todos os sites competidores do Google, eles não chegam nem a 10% das pesquisas feitas apenas no Google. Isso sim é uma vantagem competitiva e um moat incrível que a empresa tem. E falando desses exemplos, vamos observar os principais fatores qualitativos que mostram se uma empresa tem um moat ou não. E os fatores qualitativos são aqueles que não podem ser mensurados por um número, uma estatística, um indicador. Eles são fatores um pouco mais subjetivos. Então pode ser que você não concorde comigo em algum ponto ou outro, por isso que é um pouco mais complicado observar se a empresa tem esses fatores qualitativos. Mas nem por isso eles são menos importantes. Inclusive, justamente por essa subjetividade, eles são mais difíceis de serem encontrados verdadeiramente e eles oferecem uma vantagem ainda maior para os investidores que os encontram. Dentre os fatores qualitativos, existem 4 que eu quero mencionar. O primeiro deles é ter produtos ou serviços de muita qualidade. Não importa o que a empresa faz, qual serviço ou produto ela oferece, se a qualidade dessa oferta é muito alta, ela tem uma vantagem óbvia frente aos seus competidores. A segunda característica são baixos custos. Quem aqui que não gosta de comprar algo que seja bom e pagar pouco por isso? Se a empresa consegue cobrar pouco e ainda manter uma qualidade aceitável ou uma qualidade alta frente aos seus competidores, ela tem uma vantagem enorme. O terceiro fator qualitativo é a reputação da marca. Dizem que a reputação demora anos para construir e minutos para destruir. E eu não poderia concordar mais com isso. Uma empresa que tem uma ótima reputação, que é conhecida por ser confiável e que consegue manter essa reputação ano após ano, tem uma vantagem muito grande frente aos seus concorrentes. E o quarto fator qualitativo é como que uma empresa lida com seus clientes. Ela tem uma boa relação com seus clientes, ela tem um processo de devolução ou de troca de produtos muito fácil e tranquilo, ela tem um cuidado com seus clientes após a venda, ela tem a confiança no seu produto. Se a resposta for sim, ela sim é uma empresa diferenciada. Já sobre os fatores quantitativos, esses sim são muito mais fáceis de serem observados e encontrados. Afinal, eles podem ser mensurados através de números, de estatísticas, de indicadores, e eles são facilmente comparáveis entre uma empresa e outra, afinal eles não dependem da opinião de ninguém. Dentre esses fatores quantitativos, a gente tem 3 principais, e o primeiro deles é altas margens do negócio. Uma empresa com um moat muito grande é capaz de negociar preços menores com os fornecedores e cobrar preços maiores dos seus clientes. Consequentemente, a sua margem fica cada vez maior, sobrando mais lucro aos acionistas. E alguns números importantes para você analisar a margem de uma empresa são os seguintes. O primeiro deles é o Free Cash Flow, ou em português, fluxo de caixa livre. Esse número mostra quanto da receita sobra no caixa da empresa depois das despesas com as operações que ela tem e com o CAPEX, que é o investimento que ela faz nas suas operações futuras para continuar expandindo. Já o segundo número para você analisar a margem de uma empresa é conhecido como Net Margin, ou margem líquida, e ele mostra quanto dinheiro sobra nos cofres da empresa depois de absolutamente todos os gastos, sejam eles operacionais, com impostos, com juros e quaisquer outros gastos que ela tenha. Ele é o lucro final que sobra para a empresa e para os seus acionistas, e quanto maior ele for, melhor. E aqui um detalhe importante: em alguns setores específicos vale mais a pena observar a margem operacional ou então a margem bruta da empresa e não a margem líquida, que é a última de todas, mas na grande maioria das vezes o que mais importa
é a margem líquida. Já o segundo fator numa análise quantitativa para ver se uma empresa tem um moat ou não é o seu giro de ativos, ou em inglês Asset Turnover. E esse número mostra quão eficiente a empresa é em vender aquilo que está no seu estoque, quão rápido ela consegue girar o seu estoque e fazer o lucro em cima daqueles produtos que ela tem em sua posse. Para vocês entenderem melhor, eu vou trazer uma analogia de uma livraria. Digamos que eu sou dono de uma livraria e eu tenho 100 livros no meu estoque. E no mês eu vendo 50 livros. O meu Asset Turnover vai ser de 0,5. Ou seja, 50 divididos por 100. Já se no mês eu consigo vender 150 livros, consequentemente pedindo novos livros ao longo do mês, porque eu estou vendendo todos eles e preciso de mais no meu estoque, o meu Asset Turnover vai ser de 1,5, vai ser muito mais alto do que se eu vendesse apenas 50 livros por mês. Então, quanto mais alto for o Asset Turnover da empresa, maior é a sua vantagem competitiva, mais capacidade ela tem de gerar lucro nas suas operações. E aqui um aviso importantíssimo. É fundamental que você compare o Asset Turnover de uma empresa com outra empresa do mesmo setor. Esse é um número que varia muito de um setor para o outro. Então, se você compara uma livraria com uma padaria, com certeza a sua comparação não será boa. Busque sempre comparar empresas competitivas dentro do mesmo setor. E o terceiro fator quantitativo para a gente descobrir se uma empresa tem um moat verdadeiro ou não é a sua lucratividade, ou então o retorno que ela dá aos seus acionistas. Existem 3 principais indicadores para te mostrar como que é essa lucratividade e quão eficiente a empresa está sendo com o que ela tem em mãos. O primeiro desses indicadores é o ROA, ou Return on Assets, em português, retorno sobre ativos. Esse número mostra quanto de lucro a empresa gera sobre os ativos que ela tem. Então, digamos que eu sou dono de uma padaria, eu tenho 100 mil reais em ativos dentro dessa padaria e eu consigo gerar um lucro de R$1.000 por mês. O meu ROA vai ser de 1%. Esse número ele leva em consideração apenas os ativos da empresa e muitas vezes pode ser um número incompleto. O segundo indicador que mostra a lucratividade da empresa é o ROI, ou Return on Equity, em português, retorno sobre patrimônio líquido. E esse número mostra quanto que a empresa gera de lucros sobre o patrimônio total dela, não somente sobre os ativos. Uma empresa que tem muitas dívidas, por exemplo, terá um ROI muito mais baixo do que o ROA, e isso significa que a empresa está se endividando muito para gerar esses retornos. Já o terceiro indicador de lucratividade importante de observar é o ROIC, ou Return on Invested Capital. Em português, retorno sobre capital investido. Considerado por muitos como a métrica mais completa de lucratividade, ele leva em consideração não somente o retorno sobre o capital dos acionistas da empresa, como também sobre o capital de terceiros através de empréstimos, financiamentos e endividamentos. E observando essas métricas, o ROIC, o ROI e o ROA, a gente vê se uma empresa tem esses números muito maiores que os seus competidores. Caso ela consiga esses números maiores, isso mostra que ela tem uma grande vantagem competitiva, seja por conseguir preços mais baixos, por cobrar preços mais altos, por conseguir uma eficiência maior no seu Asset Turnover. Basicamente, esses 3 indicadores resumem todos os outros que a gente falou nesse vídeo. E agora eu tenho mais uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que esse vídeo tá ficando um pouco longo demais, um pouco técnico demais, pesado para vocês entenderem. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou deixar os 7 maiores moats e as empresas que possuem esses moats na vida real para um vídeo que eu vou postar daqui exatamente 3 dias. Então vocês vão ter que esperar um pouquinho mais para assistir esse conteúdo específico. Já a boa notícia é que, para compensar vocês por essa espera que não estava sendo considerada no começo do vídeo, eu vou trazer para vocês, além dos 7 maiores moats e empresas que possuem cada um deles, outras empresas comparando os fatores quantitativos que eu acabei de trazer para vocês. Então eu vou trazer para vocês exemplos reais de empresas que possuem altas margens, altos asset turnovers, alta lucratividade, como cada uma delas se compara com os seus competidores diretos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder essa sequência que sai daqui 3 dias e tantos outros vídeos que eu trago para vocês semanalmente. E caso você esteja assistindo esse vídeo há mais de 3 dias que ele foi lançado, eu vou deixar essa sequência que eu acabei de falar aqui para você assistir. E caso seja menos de 3 dias, vai ter outro vídeo do seu interesse para você assistir agora. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.